CEIP, Casa Espírita Ilha de Paquetá, trazendo conhecimento através do decodificador Allan Kardec, consolando corações, mostrando o caminho do aprimoramento moral, despertando o espírito imortal em cada um de nós através da doutrina espírita, concedendo o pão do espírito que nos fortalece, dando sentido à vida. Boa noite para vocês que já estão nos assistindo. Neste momento, vamos dar sequência ao Livro dos Espíritos, página a página, capítulo a capítulo. Para darmos início aos trabalhos da casa, chamo a nossa querida irmã Nízia Maria para harmonizar o ambiente em nossas casas com a sua música. Obrigada, Nízia, pela música, pelo carinho. Agora vamos fazer a nossa prece inicial. Vamos elevar os nossos pensamentos ao Mestre Jesus, pedir a Ele que nos amplie a mente, nos abra os horizontes para que possamos, nessa noite, absorvermos os ensinamentos e que eles possam nos servir para o nosso crescimento moral, espiritual, e para que possamos, juntos, construir um mundo melhor. Obrigada, Jesus, pela oportunidade aos guias espirituais da CEIP e, acima de tudo, ao nosso Pai Criador. Damos graças a Deus e, nesse momento, damos início
ao estudo do Livro dos Espíritos. Companheiros da SEIP, uma boa noite a todos. Que a paz do Mestre Jesus possa estar presente junto a todos nós nesse encontro fraterno do estudo do Livro dos Espíritos. Hoje nós vamos conversar com os amigos sobre o fenômeno da dupla vista. Pergunta 447 até a 453, mais ou menos. Nós vamos conversar, trocar ideias e fazer alguns comentários para que todos possam entender o que significa isso. Como é possível nós termos o que chamamos de dupla vista segundo o Espiritismo? Então vamos lá. Vou fazer um estudo paralelo às perguntas. O fenômeno que se dá à designação de dupla vista tem alguma relação com sonho e o sonambulismo? Aí a resposta do Espírito da Verdade. Tudo isso é uma só coisa. O que se chama de dupla vista é ainda resultado da libertação do espírito, sem que o corpo seja adormecido. A dupla vista ou segunda vista é a vista da alma. Hoje nós poderíamos dizer, os amigos, o seguinte: quando ocorre a expansão da consciência, é possível ter o fenômeno da dupla vista. Aí muitos se perguntariam, o que é expansão da consciência? Quando nós entramos em prece, num trabalho mediúnico, por exemplo, aonde todos procuramos nos concentrar, não tem ninguém ali dormindo, mas tem num breve fenômeno sonambúlico, que é diferente. Alguns médiuns entram em estado sonambúlico, se afastando um pouco do corpo físico, promovem a expansão da sua consciência. E dentro dessa expansão da sua consciência, é possível se perceber algo do que, estando na condição integral de vigília, não é possível. Alguns médiuns muito sensíveis percebiam, mas percebiam com muita clareza. Eu conheço uma história em Higienópolis. Havia um senhor chamado Seu Natanael. Seu Natanael mantinha uma casa de meninos órfãos. E eu estive lá visitando o Seu Natanael há muito tempo com a minha mãe. Há uns 40 anos, mais ou menos. E Seu Natanael já era um senhor idoso. E ele me contou uma história para minha mãe também, muito interessante. Ele foi visitar o Chico logo no início dos trabalhos que ele começou a realizar. A fila era tão grande que ele pensou, estava com o filho dele na fila, ele só tinha um filho, o restante eram todos enteados que ele havia adotado para manter aquela instituição. E ele pensou, eu não vou conseguir ser atendido pelo Chico. A fila está muito grande. Aí ele até abaixou a cabeça desanimado, e ele falou assim, nós não vamos conseguir ser atendidos hoje, a gente vai ficar aqui, vamos dormir, falou para o filho, aqui num hotelzinho, e amanhã a gente volta para a fila está muito grande. Deu uma coisa de uns 15, 20 minutos depois, apareceu o Chico, junto com várias pessoas que haviam saído de dentro do centro, lá em Uberaba, e o Chico se virou para ele e falou em voz alta, Natanael, meu irmão, eu quero conversar com você. Venha, passe na frente dos outros e traga seu filho que está com você.
Ele disse que ficou assim, paralisado, porque ele nunca tinha conversado com o Chico. Como é que o Chico percebeu? Expansão da consciência, dupla vista, ou seja, percepção. Interessante. Esse é um fenômeno que nós podemos, como é que se diz, entender. Existe um fenômeno bíblico que a gente também pode contar, mas o do Chico é uma coisa mais acessível. Conta a história bíblica que Pedro e todos os pescadores estavam tentando pescar o tempo todo e não conseguiam nada e já estavam desanimados quando Cristo perguntou a eles: o que houve, Pedro? Pedro falou: Senhor, nós não conseguimos nada, hoje o mar não está para peixe. E Jesus falou: nós vamos sair de novo no barco. Mas, Senhor, não tem peixe. Vamos, Pedro, não insista comigo. E aí eles foram e Jesus orientou o barco e diga: agora vocês podem jogar a rede. Mas, Senhor, nós já jogamos a rede, não pegamos nada. Joguem a rede nesse ponto. Eles jogaram e a rede veio abarrotada de peixe. Aí a gente se pergunta, será que Jesus materializou os peixes? Ou Jesus percebeu que o cardume havia se deslocado para aquele ponto com base na dupla vista? Até porque o Cristo possuía uma expansão de consciência além da nossa capacidade de imaginação. Então, é isso para nós entendermos o que seria a dupla vista. É permanente a segunda vista? A faculdade é, o exercício não. O que quer dizer isso? Quer dizer que muitos trazem a faculdade, mas não a exercitam. Em os mundos menos materiais que o nosso, os espíritos se desprendem mais facilmente e se põem em comunicação apenas pelo pensamento, sem que, todavia, fique abolida a linguagem articulada. Por isso mesmo, em tais mundos, a dupla vista é faculdade permanente para a maioria dos seus habitantes, cujo estado normal se pode comparar a dos nossos sonambúlicos lúcidos. Essa também a razão que esses espíritos se vos manifestam com maior facilidade do que os encarnados em corpos mais grosseiros. Então, o que quer dizer isso? É possível que as pessoas se comuniquem pela força do pensamento? Sim. Mas exige exercício, exige desprendimento, exige boa vontade, paciência e, de uma certa forma, refinarmos as nossas formas de pensamento. Porque se nós refinarmos as nossas formas de pensamento, nós vamos sentir, perceber a presença dos benfeitores espirituais nos intuindo, de maneira a nós percebermos, tá? Que a palavra é essa, a intuição espiritual. A segunda vista aparece espontaneamente ou por efeito da vontade de quem a possui como faculdade. Então, vamos ver o que o Espírito da Verdade responde. A mais das vezes espontânea, porém, a vontade também desempenha com grande frequência importante papel no seu aparecimento. Toma, por exemplo, de uma dessas pessoas a quem se dá o nome de ledoras da Buena Dicha, algumas das quais dispõem dessa faculdade, e verás que, com o auxílio da própria vontade, que se colocam no estado de terem a dupla vista e o que chamam visão. Então, o Espírito da Verdade fala Buena Dicha, é no sentido da leitura da sorte. Mas, às vezes, nós
somos surpreendidos quando estamos pensando numa pessoa, o telefone toca, é a pessoa. Ou estamos andando na rua e nos lembramos de alguém e a gente encontra a pessoa. Ah, foi a pessoa que pensou na gente? Não dá para saber. A gente pode ter promovido a expansão da nossa consciência num fenômeno que está se tornando cada vez mais frequente, e nesse processo nós vamos percebendo as coisas. Chico Xavier possuía uma áurea, possui, né? Uma áurea que o envolvia muito maior do que normalmente das pessoas. Segundo dizem, a áurea humana, ela recobre o corpo como se fosse um macacão. A do Chico era expandida a uma distância de 3 metros de onde ele se encontrava. Com isso, o Chico percebia as coisas antes que elas acontecessem. Existem muitos casos engraçados que dizem que o Chico adivinhava as coisas que as pessoas diziam. Existem até umas piadas, onde um jornalista entrou na fila para conversar com o Chico, e a fila demorou a atender, e o Chico estava lá, cansado, com um terno. Na época que o Chico estava muito gordo, ele engordou com um terno maior do que cabia nele, até porque ele usava uns ternos com os bolsos grandes para botar os recados para depois ler em casa. E esse jornalista olhou para o Chico e disse assim: puxa, o Chico está parecendo um sapo gordo. E pensou nisso, na fila. Aí disse que quando ele foi atender o Chico, estendeu a mão, o Chico cumprimentou ele. Ele perguntou: como é que está o senhor? Ah, meu filho, eu estou sentado aqui que nem um sapo gordo. E ele, o rapaz ficou uma vergonha tremenda, porque o Chico sabia o que ele estava pensando. Exatamente como Eurípides Barçanufo. O melhor exemplo que eu posso dar de acesso a todos nós. Professor Eurípides Barçanufo possuía uma expansão da sua consciência, que ele sabia das coisas que aconteciam antes das pessoas se manifestarem. Só para os amigos terem uma ideia, existem histórias que as pessoas iam até a farmácia de manipulação que ele possuía ao lado da casa de comércio do seu pai, e quando elas entravam, chegavam dizendo: professor Eurípides, ele virava: já sei, a sua esposa está com um problema, o remédio já está pronto, pode levar. Mas eu não disse nada, mas eu já estou sabendo. Então, ele sabia das coisas. Os alunos, quando iam para a aula, aprontavam, pulavam o muro para roubar fruta, e quando chegavam na escola, o professor virava para os alunos e dizia: muito bem, né? Eu vi vocês pulando o muro para pegar laranja, tangerina, mexerica, como diz lá em Minas, mexerica no quintal da dona fulana. Por que vocês não pediram a ela? Eles ficavam assim, congelados, porque como que o homem sabia? Ele não estava ali. Existem outros casos ainda mais fantásticos, aonde uma senhora não estava muito bem e pediu ao marido que deu um vidrinho e disse assim: leve esse vidrinho, tinha uma tampinha no vidrinho, e peça ao professor Eurípides para me mandar um remédio, porque eu não estou me sentindo muito bem. Aí o marido foi a cavalo. No meio do caminho ele pensou assim: eu não vou até lá não, isso é crendice. E no dia anterior havia chovido, as calhas das casas estavam cheias de água, escorrendo aquele filete de água da chuva. Ele pegou o vidrinho, encheu com água de chuva, tampou, voltou e entregou para a esposa, dizendo assim: olha, ele mandou isso aqui para você, tomar uma colher 2 vezes ao dia. Passado uma semana, ela havia tomado, disse: olha, eu dei uma melhorada, mas seria bom você ir lá e pedir a ele mais remédio. Aí ele não teve outra saída, né? Pegou o vidro, foi andando até lá, a cavalo, foi cavalgando até lá,
não havia tido chuva nenhuma, então ele não havia desculpa de no caminho desviar. Quando ele entrou na farmácia, o professor Eurípides estava de costa, virou para ele com um pacotinho na mão e diga: esse é o remédio para sua esposa. E não me faça mais o que você fez semana passada. O homem disse que quase teve um troço, porque não havia ninguém olhando. Não havia ninguém. Como é que ele sabia? Então, esses exemplos que eu estou dando para os companheiros são exemplos da expansão da consciência. Quanto maior a evolução do espírito, maior a expansão da consciência. E nós, que somos espíritos imortais, estamos num processo de evolução da nossa consciência e vai chegar um momento em que nós vamos saber dos acontecimentos antes deles ou no momento exato, em tempo real, a palavra mais certa do que está acontecendo. Então, vocês vejam, em tempo real, você pressentir em tempo real alguma coisa que está acontecendo, porque a expansão da sua consciência leva você a captar o que se passa. Existem outras histórias, mas se eu for contar, a gente não vai estudar as perguntas que a diretoria da CEIP me pediu para conversar com vocês. A dupla vista é suscetível de desenvolver pelo exercício? Sim. Do trabalho sempre resulta o progresso e a dissipação do véu que encobre as coisas. Essa faculdade tem qualquer ligação com a organização física? Incontestavelmente, o organismo influi para a sua existência. Há organismos que eles são refratários. Existem brincadeiras que se faz de você tentar adivinhar a carta que o outro tirou. Então, as pessoas colocam as cartas em cima da mesa, o indivíduo tira, olha para a carta, se concentra, e o indivíduo que está tentando exercitar a capacidade de percepção, primeiro ele tenta adivinhar o naipe. Quando consegue perceber quais são os naipes, ele aí parte para tentar adivinhar qual é o valor da carta. Aí alguns companheiros podem dizer, mas isso acontece sim, mas não é com frequência. Porque nós, numa sociedade como a nossa, moderna, globalizada, nós temos tantas coisas para fazer que a gente vai ter a preocupação, sejamos sinceros, né, de ficar desenvolvendo isso, a não ser que a pessoa deseje. Como, por exemplo, aquelas pessoas que estudam tarô, por exemplo, pessoas que estudam mapa astral, e aí aonde que está a grande sacada? São as cartas? Não, é a interpretação das cartas e a interpretação do mapa astral. Tanto é que hoje já existem programas de computador em que você entra com a data de nascimento da pessoa, a hora de nascimento da pessoa, o lugar que a pessoa nasceu, a cidade, que o programa faz o mapa astral, mostrando a posição dos astros no momento do nascimento do indivíduo. Então, o mapa é um só. Qualquer indivíduo que estuda astrologia, pode ter acesso ao programa, mas a leitura do mapa, ela é muito particular de cada indivíduo. Por quê? Porque o indivíduo promove a sua expansão de consciência e dentro da sua expansão de consciência, uns percebem mais do que outros. Por quê? Exercício, prática, desejo sincero em exercitar o bem. Então, existem pessoas que não têm essas habilidades de forma consciente, mas têm um coração tão bom que essas pessoas conseguem antever coisas que vão acontecer. Tem pessoas que podem até dizer
acontecem fenômenos que praticamente podem ser uma desgraça anunciada. Como, por exemplo, nessa semana que se passou, todos devem ter visto nos meios de comunicação que o volume de chuva que caiu no Brasil foi tão grande que uma série de catástrofes aconteceram. Então, não seria nenhum sortilégio o indivíduo ter acesso à meteorologia e, percebendo que o volume de chuvas seria maior do que o convencional, que as pessoas pudessem ser mais precavidas. Então, isso ajudaria, mas você não tem como avaliar, a gente não tem uma régua de medida para prever que em um só dia vai chover o equivalente ao mês inteiro. Se nós tivéssemos essa habilidade, seria fantástica, porque você avisaria as pessoas para elas subirem com os móveis, geladeira, televisão, para a laje da casa, porque o volume de água chegaria, o rio ia subir 2, 3, 4, 5 metros acima do nível normal. Mas nós não temos essa facilidade. A gente prevê alguma coisa. Prevê que aqueles espíritos que estão passando por essas situações escolheram passar por isso. E cabe a nós ajudá-los de alguma forma, nem que seja por intermédio das nossas preces. Então, é importante que a gente tenha essa percepção para poder auxiliar aqueles que precisam. Não é para tirarmos vantagem da vida, percebendo que temos um alcance, uma capacidade de compreensão maior do que o normal. Não. O objetivo não é esse. É que a gente utilize esse dom, essa facilidade, esse talento, para poder ajudar os outros e nos ajudarmos também, antevendo que determinadas escolhas serão imprudentes. E com isso, a gente passa a pensar 2 vezes antes de tomar determinadas decisões. Não é verdade? Muito bem, continuando aqui. Pergunta 451. Por que é que a segunda vista parece hereditária em algumas famílias? Por semelhança da organização que se transmite com as outras qualidades físicas. Depois, a faculdade se desenvolve por uma espécie de educação, que também se transmite de um para o outro. Aquela família onde nós temos vários médiuns pertencem a uma mesma egrégora e que possuem o mesmo compromisso reencarnatório. Em função disso, existe uma semelhança reencarnatória de comprometimento entre os membros da família. E esses membros da família, eles vão ser possuidores de uma mediunidade parecida para que eles possam resgatar coletivamente alguma coisa. Então, é muito comum você pensar assim, minha avó tinha uma mediunidade, minha mãe tem mediunidade, eu tenho mediunidade. Então, você tem 3 gerações que apresentam um quadro de mediunidade que não é necessariamente hereditário, é um comprometimento familiar. Todos os espíritos daquela mesma ancestralidade, se eu posso dizer assim, esses espíritos, eles têm um compromisso, assumiram para com a vida que, independente de resgatarem faltas cometidas em outras existências através da reparação pessoal, vão resgatar faltas através da prática do amor, do exercício da caridade. Então, com isso, são médiuns de berço. Trazem uma mediunidade, trazem uma capacidade, uma habilidade, que é comprometimento reencarnatório, familiar. Por isso que ele cita aqui algumas famílias. Essas famílias possuem um traço em comum, que às vezes a gente só percebe quando faz, por exemplo, uma árvore genealógica, onde você vai perceber quem foram seus ascendentes.
seus avós, quais os traços familiares, quais as características, quais as profissões, quais os problemas. Aí, quando você monta aquela árvore, você percebe claramente a problemática que existe na família. Aí você entende o comprometimento seu para com a sua existência, porque você pode ser seu tataravô reencarnado. Então, e com isso, a gente continua dentro da mesma família, tentando corrigir as falhas, e a espiritualidade vai nos oferecer a mediunidade como um dom para nos ajudarmos e ajudar aqueles que nos cercam. Continuando aqui, pergunta 452. 452, vamos lá. É exato que certas circunstâncias desenvolvem a segunda vista? Pode ser. Sim. A moléstia, a proximidade do perigo, uma grande comoção podem desenvolvê-la. Um susto muito grande. O corpo, às vezes, vem a achar-se num estado especial que faculta o espírito ver o que não podeis ver com os olhos carnais. Ou seja, a dupla vista estaria adormecida, tá? E, de repente, uma determinada circunstância funciona como uma espécie de saca-rolha. E, com isso, vem à tona. Nas épocas de crise, de calamidades, as grandes emoções, todas as causas, enfim, de superexcitação do moral provocam não raro desenvolvimento da dupla vista. Parece que a providência, quando um perigo nos ameaça, nos dá um meio de conjurá-lo. Todas as seitas e partidos perseguidos oferecem múltiplos exemplos disso. Ou seja, no momento em que as pessoas se sentem ameaçadas, o medo, o temor, a necessidade de sobrevivência faz com que o indivíduo provoque e a própria espiritualidade auxilie numa expansão do seu perispírito, para que ele possa sobreviver, para que ele possa perceber à distância o que se passa. Muitos companheiros devem já ter observado que alguns animais possuem um instinto apuradíssimo. Os animais percebem o perigo à distância. É uma forma de sobrevivência. Como nós já viemos no processo evolutivo, já fomos minerais, vegetais, dentro daquele circuito de evolução, hominais, chegamos ao hominais, tá? Nós temos armazenado no nosso perispírito várias experiências. E essas experiências, elas podem vir à tona no caso de uma necessidade. Então, a gente muitas das vezes se surpreende, sabe? Se surpreende por quê? Porque eu não esperava perceber isso. As pessoas dotadas de dupla vista sempre têm consciência de que a possuem. Vejam que pergunta delicada. A resposta do Espírito da Verdade, nem sempre. Consideram isso coisa perfeitamente natural. E muitos creem que, se cada um observasse o que se passa consigo, todos verificariam que são como eles. Vejam, nós temos aí uma graduação de sensibilidade. Imaginem uma escadaria onde cada um vai ficar num degrau dessa escada, porque desenvolveu uma habilidade, uma capacidade de percepção. A essa capacidade de percepção, nós poderíamos dar o nome de mediunidade ou de dupla vista. Tanto é que no livro Nos Domínios da Mediunidade, André Luiz nos narra que eles visitam uma casa espírita
E ao visitar uma casa espírita, eles vão observar vários médiuns com faculdades mediúnicas em níveis diferentes. Ou seja, havia um médium com uma faculdade menor, um com uma faculdade intermediária e outro com uma faculdade bem aguçada. Então, e André Luiz, por intermédio desses 3 médiuns, ele vai perceber o que os médiuns estavam vendo através da clarividência. Então, o médium que tinha a faculdade mais aguçada enxergava perfeitamente o espírito desencarnado. O médium que tinha a situação intermediária enxergava o espírito, mas não conseguia entender muito bem o que ele estava falando. Parece que ele estava vendo através de um nevoeiro. Já o médium, que tinha uma faculdade muito mais, digamos assim, pouco desenvolvida, ele enxergava em formato de uma sombra, de uma penumbra. Ele sabia, por exemplo, que era um homem, ou sabia que era uma mulher, mas ele enxergava fora de foco, se nós podemos dizer assim, totalmente fora de foco, e não conseguia distinguir as palavras. Já o outro, o intermediário, conseguia distinguir as palavras, mas não ouvia com tamanha precisão. A isso nós daríamos o mesmo nome que as televisões antigas nós usávamos, um problema de sintonia. Então, quando a gente queria melhorar a imagem, o som, a gente ia lá para sintonizar. Hoje a sintonia é automática, né? Mas eu sou daquela geração que nós tínhamos que ir lá rodar o botão da sintonia para poder sintonizar a imagem, para, melhorando a imagem, automaticamente melhorava o som. Às vezes você tinha um som, mas não conseguia ter imagem. E hoje você nem se preocupa com isso. Você liga, aquilo já é automático. É vapt-vupt, entra. Mas na minha geração, não. A gente penava. Os mais antigos devem se lembrar daqueles botãozinhos horizontal e vertical, que às vezes ficava saindo do lugar, a gente tinha que ficar corrigindo. Hoje é tudo automático. Então, vejam, essa questão de sintonizar, eu diria que nós seríamos os médiuns que estaríamos na base, fazendo a comparação das televisões antigas. Teríamos que estar ali fazendo um esforço sobre-humano para manter o aparelho mediúnico sintonizado. Já o médium que estava no topo, com uma mediunidade evoluída, seria como os televisores de hoje. Você apertou o botão, é tudo automático. A coisa se sintoniza e se instala automaticamente. Por quê? Porque ele tem uma mediunidade que permite a ele. Foi uma conquista dele, pelo esforço, pela dedicação, mérito dele, merecimento, mais a misericórdia que lhe ofereceu toda a tarefa em forma de trabalho para o seu progresso e progresso dos outros. É interessante isso. Bom, continuando aqui, pergunta 454. Poder-se-ia atribuir a uma espécie de segunda vista a perspicácia de algumas pessoas que, sem nada apresentarem de extraordinário, apreciam as coisas com mais precisão do que outras? É sempre a alma a irradiar mais livremente e apreciar melhor do que sob o véu da matéria. Exatamente aquilo que eu falei, a expansão da consciência. Ou seja, se nós fizermos um exercício de concentração, toda vez antes de uma palestra, antes de um estudo, fizermos uma prece e promovendo uma maior concentração, nós ampliaríamos o nosso campo de captação através da expansão da consciência para melhor usufruirmos do estudo que está sendo apresentado, não importa aonde ele está sendo apresentado. Existem casas espíritas e grupos espíritas que se organizam de forma a
desenvolverem estudos doutrinários, mas antes deles oferecerem o estudo, existe todo um processo de preparação. O grupo canta, faz prece, medita, faz a leitura de uma página inicial, para que as pessoas se desliguem do mundo lá fora e se centrem no que está acontecendo, para não terem formas de pensamento oportunistas que acontecem ao longo da reunião. Você está ouvindo um estudo e, de repente, você pensa que tem que ir no supermercado para comprar manteiga. O que isso tem a ver com o que nós estamos estudando aqui? Nada. Mas é uma forma de pensamento que vem interferir o que nós estamos vendo aqui, que estamos estudando. Então, se nós tivermos a consciência, vejam bem, que mantendo um nível de concentração, ampliando a nossa capacidade mental, nós vamos poder aproveitar melhor o estudo que está sendo oferecido, ou na reunião pública, no trabalho doutrinário, não importa. A gente vai captar melhor. Até mesmo o estudo convencional na faculdade, se os jovens soubessem que antes de entrarem nas salas de aula, parassem um momentinho para fazer uma concentração e se desligar do mundo, deixar os problemas lá fora, para poderem vivenciar o que se passa na sala de aula integralmente, eles usufruiriam muito mais, através de uma integração. Hoje, por exemplo, eu tenho muito mais facilidade de me integrar o que está sendo apresentado do que antigamente. Então, isso são coisas, às vezes, que o tempo vai nos ensinando. Então, a letra A da pergunta 454. Pode esta faculdade, em alguns casos, dar presciência das coisas? Pode. Também dá os pressentimentos, pois que muitos são os graus em que ela existe, sendo possível que no mesmo indivíduo existem todos os graus, ou em alguns somente. Então, aquilo que eu falei, dependendo do indivíduo, tem pessoas que têm um pressentimento. E esse pressentimento pode ser produzido pela expansão da nossa consciência. Nós estamos vivendo num momento muito delicado. Isso não é novidade nenhuma. Todos sabem que nos últimos 2 anos, devido à questão da pandemia que assola não só o Brasil, mas todos os países do mundo, nós temos a sensação de que alguma coisa está nos sufocando o peito. A psicosfera do planeta está carregada de formas de pensamento pesadas, fruto não apenas da irresponsabilidade dos homens, mas também da falta de interesse em se melhorar. Porque, por exemplo, eu posso desconhecer a verdade, mas ser um indivíduo predisposto a conhecê-la. Eu posso não ter um conhecimento de medicina nem de saúde pública, mas eu posso me interessar a ponto de procurar me informar. Então, é o mesmo caso. Quando nós vamos estudando, quando nós vamos nos interessando e vamos buscando conhecimento, nós vamos gradualmente amadurecendo. Então, nesse processo de amadurecimento gradual, os espíritos nos dizem que, às vezes, quando nós estamos estudando pela 2ª ou 3ª vez uma obra doutrinária, a gente percebe coisas que na primeira leitura nós não fomos capazes de perceber. Porque hoje já temos um amadurecimento muito maior do que quando nós tivemos chance de ler Nosso Lar pela primeira vez, há mais de 40 anos atrás. Então, hoje, à medida que nós vamos amadurecendo, à medida que nós vamos nos melhorando, vamos nos capacitando, vamos ressignificando nossa vida,
Apesar de todas as dificuldades, vamos ser sinceros, nós estamos passando por um momento delicado. Como nós gostaríamos que Chico Xavier estivesse conosco encarnado para poder dar algumas orientações. Mas, segundo ele próprio, disse que Emmanuel havia comentado com ele próprio que nós já temos material didático suficiente para conduzir nossa vida da melhor forma possível. Vamos fazer o que está ao nosso alcance, reclamar menos, se queixar menos. Nós não somos pobres coitados, nós estamos colhendo as consequências das nossas atitudes. Ontem eu tive a oportunidade, já que nós estamos com tempo, vamos falar um pouquinho a respeito disso, porque são assuntos que se completam. Ontem eu tive a oportunidade de fazer um breve estudo sobre as bem-aventuranças. E nas bem-aventuranças, o Cristo, ele prometeu a todos aqueles que estavam no monte ou na montanha, na época em que ele realizou o famoso Sermão da Montanha, ele prometeu consolação, amparo e socorro para todos os homens. Porque não havia como ele explicar naquele momento histórico que todos nós somos responsáveis pelo que nós fizemos a nós mesmos. A colheita é livre. A semeadura é livre. Me confundi aqui. A semeadura é livre, mas a colheita é obrigatória. Então, a colheita sendo obrigatória, um dia, em algum lugar, em algum momento, em algum tempo, eu terei que dar conta das minhas atitudes. Eu posso ter cometido equívocos nessa encarnação, em encarnações passadas, mas eu vou ter que reparar isso. E segundo o Livro dos Espíritos, existe um escalonamento: expiação, arrependimento e reparação. Mas mesmo assim, Deus nos oferece o dom da mediunidade para que a gente possa, utilizando a mediunidade, ressignificar o nosso sofrimento. Ou seja, eu posso utilizar a dupla vista para conduzir a minha vida da melhor maneira possível. Ou seja, eu vou me manter antenado, uma expressão bem moderna, nas coisas que se passam à volta, para perceber antes que elas aconteçam e, com isso, a gente ficar ligado. Quem mora em casa e tem que ligar a bomba para encher a caixa d'água e não tem automático, tem que ficar de olho, tem que ficar com o ouvido atento, porque senão o ladrão começa a desperdiçar água, não é verdade? Então, e nós atualmente com o problema de água que temos, a gente tem que ficar de olho. É que nem quando você vai encher o filtro, você abre o filtro, mas tem que ficar por perto, porque quem gosta do filtro de barro e abre a torneirinha para poder encher o filtro tem que ficar de olho. Então, da mesma maneira, nós temos que ficar antenados com o que se passa em volta, como se nós tivéssemos um radar ou um sonar embaixo d'água, percebendo o que se passa. Quando o indivíduo é extremamente desligado de tudo, e algumas pessoas até preferem ser totalmente desligadas, porque assim elas têm como alegação de que não sabiam, ainda tem essa, tá? O indivíduo assume, mas eu não sabia, porque ele se negou a se melhorar. Então, o indivíduo está negando assumir um erro responsável pela sua escolha infeliz, porque ele não quis se melhorar a ponto de perceber que estava errado. E nós, até mesmo com a dupla vista, vamos perceber que em alguns momentos, infelizmente, cometemos equívocos. Às vezes, existem coisas bobas. Vou dar um exemplo muito simples para vocês. A gente chega no supermercado e tem um pressentimento. Olha,
eu vou comprar isso aqui. Alguma coisa que nós não sabemos o que é, nos diz para não levar, porque aquilo ali pode não ser o que nós acreditamos que seja. Porque outras pessoas já levaram e já deixaram impregnado no ar um sentimento de frustração que você captou. Você, que nem ondas de rádio, a gente capta no ar. E aí, você tem aquele pressentimento que aquilo não é uma boa e você acaba levando porque o preço é favorável. Você não levou, não é porque precisava tanto, mas porque estava barato. Aí, quando você chega em casa, você descobre que você comprou algo ruim. Então, nós temos a capacidade, essa empatia de perceber, muitas das vezes, que tem certas coisas que nos são lícitas, mas não nos convém. Isso não é apenas uma inteligência emocional, isso é a dupla vista atuando em graus diferentes. Estamos na rua e várias pessoas nos estendem a mão, nos pedindo ajuda. Às vezes nós, para algumas pessoas, a gente não sente nenhum impulso em ajudar. Já outras pessoas, a gente sente como se tivesse alguém ao nosso lado dizendo, ajuda. Pode ser a nossa percepção extrasensorial, vou usar uma expressão um pouco esotérica, se expandindo e permitindo que você note daquele grupo de pedintes quem de fato precisa. Porque existem muitos oportunistas. E nós estamos vivendo num momento onde, infelizmente, as pessoas estão tirando proveito das situações. Então, o mais apropriado é que a gente utilize a bússola do coração e a antena da razão para percebermos o que se passa à nossa volta, a maneira pela qual nós podemos ajudar aqueles que precisam. E à medida que nós vamos estudando, à medida que nós vamos buscando um conhecimento, é possível que a gente entenda muito mais as coisas do que nós somos capazes de imaginar. E para irmos finalizando, vamos contar uma historinha para os amigos que os benfeitores espirituais nos deixaram. Quando Jesus e os apóstolos se aproximavam de Nazaré, eu acho que é Nazaré, agora, realmente, se não for, me perdoem. Jesus, ele virou-se para Pedro e, não, minto, não é Nazaré, desculpem, Jerusalém. Virou e disse para Pedro que fosse 1 quilômetro mais ou menos de distância, porque atrás da montanha havia uma mula junto com um filhote e que ele fosse até lá pegar emprestada aquela jumentinha, né? Era um jumento fêmea, porque ele precisava do animal para adentrar na cidade, exatamente como a profecia dizia, que o Salvador adentraria a cidade montado num animal. Aí, como sempre, o Pedro falou, mas Senhor, como é que o senhor sabe que é uma distância dessa se nós viemos no sentido contrário, que lá existe uma jumentinha lá atrás com o filhote daquela montanha, e se tiver um dono, você diga que eu preciso dela emprestada, que depois devolvo. Aí,
Pedro foi até lá e, de fato, tinha, amarrada numa árvore. Ele foi lá, falou com o dono emprestou, e ele trouxe o animal, e Jesus adentrou Jerusalém montado no animal. É uma passagem romanceada, bonita. Eu só não tenho muita certeza da cidade, mas eu acho que é Jerusalém. E a grande curiosidade do Pedro é como é que ele sabia que o animal estava lá, porque o Cristo tinha a capacidade de expandir seu pensamento e perceber à distância o que estava prestes a acontecer. Então, diante disso, os amigos podem ter noção que nada que aconteceu na história do Cristo foi sem que ele tivesse consciência. Ele tinha plena consciência de tudo o que iria acontecer, pela sua capacidade de antever todas as atrocidades que os homens praticariam, em nome da política, em nome da economia, em nome do egoísmo. Para que a gente possa ir finalizando esse nosso breve encontro, eu convido a todos a elevarmos o nosso pensamento em prece. Agradeço a oportunidade dessa nossa fala amiga, da esperança de convidar todos ao estudo sistematizado. Jesus, mestre amigo, obrigado pela oportunidade de sermos úteis de uma forma tão singela, levando uma palavra simples de reflexão àqueles que assim desejarem ouvir. Que a paz dos benfeitores espirituais possa estar com todos nós, por hoje, agora e por todo sempre. Eu agradeço a boa vontade dos amigos, desejo a todos uma noite de paz e uma noite de luz, e passo a palavra aos companheiros da SEIP para que eles possam dar encerramento a esse nosso encontro fraterno. Muita paz a todos. Agradeço ao expositor de hoje pelo estudo. Agora vamos passar para a segunda parte, né, que é a preparação para o passe à distância. Vamos mentalizar positivo. Nízia, por favor, toca a música. Quem botou a aguinha para fluidificar, vamos orar, mentalizar e nos preparar para o passe à distância. Nízia, toca, por favor.
Denise, realmente é uma música bonita, realmente é preparação para o passe, né? Agora vamos, Ricardo, por favor, vamos subir a nossa oração. Peço aos passistas da CEIP que mentalize positivo, vamos orar pelos nossos doentes que estão nos hospitais, que estão nos lares, tantos outros que a gente não conhece, os que estão em nossos corações. Ricardo, sobe, por favor, a nossa prece. Repitam em pensamento ou em voz alta. Jesus, pelas suas palavras e pelos gestos de vossas mãos, curaste cegos, paralíticos, leprosos e tantos outros doentes. Eu também venho suplicar pelas minhas enfermidades. Dai-nos, Jesus, a graça da perseverança na oração, apesar do desânimo. A graça da coragem para buscar a cura, mesmo depois de várias tentativas. A graça da simplicidade para aceitar a ajuda dos profissionais, familiares e amigos. A graça da humildade, para reconhecer as próprias limitações e entender que ainda sou um espírito em evolução. A graça da paciência nas dores e dificuldades do tratamento. A graça de compreender, pela fé, a transitoriedade desta vida. A graça de entender que o pecado é a maior de todas as enfermidades e prometo não pecar mais para não ficar doente. Peço ao mentor espiritual e toda a falange de trabalhadores da Casa Espírita Ilha de Paquetá. Sei que me ajude a passar por esse momento. Estou ciente que a doença é a cura do espírito. Como dizia Jesus ao término de cada cura: vá, e não peques mais para não ficardes doente novamente. Que assim seja.
encerramos mais uma quarta-feira. Boa noite a todos. Até a próxima quarta, se assim Deus permitir. Graças a Deus. A Casa Espírita Ilha de Paquetá, CEIP, agradece a presença de todos. Deseja que tenhamos uma excelente noite de sono reparador, com descanso do corpo físico. E que nosso espírito possa emancipar-se em missão de trabalho no bem ou em estudos em esferas espirituais mais elevadas. Se você gosta do nosso trabalho, inscreva-se no canal, dê seu like e compartilhe com amigos para que mais e mais pessoas possam ter acesso à nossa doutrina consoladora. Divulgar o Espiritismo também é caridade. Fique com Deus e que a paz de Jesus vos guie.